todas. Hoje nós vamos debater o que é denominado, chamado de filosofia moderna. Então a gente viu anteriormente a filosofia antiga, que estava correlacionada a Sócrates, Platão, Aristóteles e Epicuro. A gente viu dois autores de vários que existem da filosofia medieval, correlacionado especialmente às ideias católicas, cristãs, né, em São Tomás de Aquino e Santo Agostinho. E agora a gente vai para a filosofia moderna. A filosofia moderna, ela replica o final da Idade Média e o começo da modernidade. Então, digamos assim, a inter-relação entre os dois processos, o fim de um modelo medieval para o início de um modelo moderno de sociedade e de mundo, em que alguns fatos históricos vão compondo essa reconstrução da realidade, essa reconstrução do mundo, esse novo olhar que vem a caracterizar de um modo mais adequado possível o entendimento do ser humano no mundo, suas características, enfim, né? Quem é o ser humano e como que esse ser humano se caracteriza na construção especificamente do conhecimento. Aqui, né, nessa discussão sobre o processo empírico e racional, a gente vai destacar esses dois elementos a partir dos seguintes pontos, né? O empirismo, ele está relacionado à experiência, à busca de comprovação dos elementos que estão à nossa volta. E esse empirismo tem por base os sentidos. Então, a filosofia moderna, empírica, ela vai dizer que para entendermos o mundo, compreendermos o real, entendermos o que é a verdade, a gente precisa da experiência direta com o mundo, e essa experiência tendo por base os sentidos. Essa experiência relacionada aos nossos 5 sentidos com o mundo não significa que a gente, tendo a relação de percepção do que está à nossa volta, nós imediatamente entendemos a realidade. Para os empiristas, para entendermos a realidade do que expressam os sentidos, é necessário que a gente tenha método. E o método leva em conta 2 aspectos: observação do fenômeno, ou seja, se um fenômeno acontece, a gente tem que acompanhar o fenômeno, observar como ele vai se construindo e se constituindo. E um segundo elemento que é a experiência, relacionar-se com o objeto para ativamente buscar entendê-lo. Isso é um processo empírico. Então, empírico não quer dizer que todos nós, por estarmos no mundo, tendo as sensações que o mundo nos provoca, a gente vai entender o que é a realidade. Para entendermos a realidade, a gente precisa de método. E o método envolve observação e envolve a experiência com os objetos, aquilo que está à nossa volta. Já o racionalismo, ele vai trabalhar com os processos inversos ao empirismo. Vai dizer que o modo de se conhecer o mundo é através do raciocínio. E esse raciocínio, para indicar o que é real de modo efetivo, tem que afastar o indivíduo da relação com os sentidos. Ou seja, os sentidos levam o ser humano ao erro, ao engano. Logo, um racionalista vai estabelecer que a construção do conhecimento deve levar em conta uma razão pura, ou seja, o processo mental que se distancie das sensações e percepções corporais. E com isso o indivíduo vai tendo um melhor reconhecimento daquilo que está à sua volta. A relação que se estabelece, empirismo e racionalismo, é uma relação de oposição, em que cada um passa a se colocar a partir de um ponto de vista e a entender o mundo a partir de uma dinâmica de realidade. Vale salientar, né, que o racionalismo vai amarrar-se às leituras platônicas e socráticas, e o empirismo vai amarrar-se especialmente nos conceitos de Aristóteles, para entender o mundo, a realidade e assim por diante. Isso não quer dizer que os racionalistas concordavam com tudo que Platão e Sócrates faziam, e nem que os empíricos concordavam com tudo que o Aristóteles propôs. Alguns elementos importantes que ocorreram nessa passagem de fim do período medieval para início do período moderno.
e que contribuíram para esse processo de modo significativo. O primeiro aspecto, né, relacionado ao mercantilismo, né? Ou seja, o mercantilismo implicou que a população, especialmente da Europa, entrava em contato com outras populações na troca de produtos. Ou seja, à medida que buscavam novos produtos, encontravam pessoas que pensavam diferente o mundo, pensavam de forma distinta a própria dinâmica de entender a realidade. E outro elemento que foi com base no mercantilismo e implicou nas grandes navegações, fez com que alguns países europeus buscassem novos espaços no mundo para ampliar toda a dinâmica mercantil. Então, por exemplo, os holandeses, os ingleses, os franceses, os espanhóis e os portugueses saíram ao mundo buscando novos espaços. E especialmente na descoberta de novos continentes, eles se depararam com indivíduos muito diferentes no modo de vestir-se, no modo de falar e no modo de produzir cultura. E esse contato com o novo mundo, ou com novos países, ou novos continentes, novas realidades, implicou também modos distintos de se pensar como que esses povos se constituem. E com isso, um elemento essencial começou a se destacar, que era o papel da cultura. Como que a cultura vai criando nos indivíduos novos modos de entender aquilo que está à sua volta. Os espanhóis, os portugueses, os ingleses, os franceses, os holandeses, quando saíram dos seus países para novos continentes, foram entendendo modos distintos de vida que eles não entendiam. No retorno, essas marcas e experiências foram também implicando em novos modos de entender o mundo, a realidade, o que consiste cada coisa e assim por diante. Outros elementos que contribuíram para o processo de mudança dessa passagem do período medieval para o período moderno está relacionado às duas grandes revoluções. A Revolução Francesa, que chamava atenção, né, para a condição da liberdade, da igualdade, da fraternidade, e a Revolução Industrial, que trouxe como base a construção de objetos motorizados para o uso do ser humano. Na Revolução Francesa, fraternidade, igualdade, liberdade foi um movimento, né, representado pela bandeira tricolor francesa, da busca por democracia, pela busca por justiça e pelo fim do reinado, fim de uma condição em que reis e rainhas definiam toda a conduta da população. Nessa Revolução Francesa, o que se tinha como expectativa é que as pessoas fossem livres e exercessem a sua liberdade na maior proporção possível, que foi o objetivo da Revolução, que posteriormente, né, à medida que grupos, especialmente relacionados aos burgos franceses, começaram a dominar, de modo geral, o poder, né, criando a burguesia institucionalizada. E com isso, a sociedade francesa replicou, né, a divisão de classes de um modo um pouco distinto, mas que já existia no período feudal. Porém, né, os ideais da Revolução Francesa, né, igualdade, liberdade, fraternidade, continuam presentes nos movimentos que querem democracia efetiva, né, justiça social efetiva e assim por diante. A Revolução Industrial, ela trouxe à baila um novo tipo de discussão, que o ser humano é capaz de construir objetos que venham a facilitar a vida do indivíduo. O que quer dizer, né? À medida que se construa o barco a vapor, você não precisa da força humana para fazer com que um barco se desloque. Ou seja, as pessoas vão ter tempo livre para pensar outras coisas, pensar o mundo de forma distinta. Ou seja, a ideia da Revolução Industrial era fazer com que o ser humano, construindo máquinas, tivesse mais tempo para o lazer, para o descanso e assim por diante. Fato que também não se concretizou ao longo do tempo até a nossa atualidade. Outro elemento importante, duas reformas protestantes que implicaram no enfraquecimento da Igreja Católica. A reforma protestante baseada em Lutero e a reforma protestante vinculada ao calvinismo. Esses dois modelos, luterano e calvinista,
implicaram num questionamento do poder da Igreja Católica, fazendo com que muitos indivíduos que estavam vinculados a esse modelo de entendimento da fé começassem a professar um outro tipo de entendimento da realidade. Por exemplo, a Inglaterra rompe com a Igreja Católica e passa a aderir aos conceitos do anglicanismo, que era uma base protestante de oposição à Igreja Católica, em relação à condição de um rei poder casar-se mais do que uma vez, que na época era proibida pela Igreja Católica. A Igreja Católica vai perdendo espaço para outros movimentos, bem como a fé começa a ser questionada de um modo mais intenso nesse momento, né, que vislumbra o chamado iluminismo. Então, nós não estamos ainda no movimento iluminista. O movimento iluminista vai surgir posteriormente, trazendo um conceito de que o iluminismo é uma luz diante das trevas do conhecimento em que se encontrava a Europa. Então, se dizia que a Europa não avançava com o conhecimento científico, porque as trevas em relação à discussão científica predominavam em toda a Europa, principalmente no período medieval. E o iluminismo, né, vai ser uma consequência dos movimentos, né, relacionados tanto ao pensamento empírico quanto ao pensamento racionalista. E também a retomada de estudos de clássicos gregos. Vale salientar que na Europa não havia ainda a invenção da imprensa, que Gutenberg vai fazer tempos depois, bem depois, né? Que significa que quando alguém escrevia um livro, esse livro era o único original. E não tinha uma cópia, não tinha como fazer uma cópia do livro. Quem tinha acesso aos livros era quem tinha acesso à leitura escrita, que não era algo comum a todas as pessoas. Então, poucos dominavam a leitura escrita e poucos volumes de obras existiam dentro da Europa na Idade Média. Com isso, era muito mais difícil ter acesso ao conhecimento. Nesse período da filosofia moderna, do mundo moderno, algumas obras são traduzidas do grego para as línguas europeias, algumas vieram através de traduções para o árabe, depois, posteriormente, do árabe para as línguas europeias, e algumas obras, não eram muitas, começaram a ser debatidas em grupos, em círculos, né, que se formavam de debates sobre o que era a filosofia grega, ou seja, o que se conhecia basicamente na Europa eram os conceitos aristotélicos relacionados a São Tomás de Aquino e os conceitos platônicos relacionados ao Santo Agostinho. Um dado também importante, como a maioria das pessoas não tinha domínio sobre leitura, quem tinha o domínio da leitura passava aos indivíduos a sua interpretação do que lia. Então, eu lia um livro e comunicava às outras pessoas o conteúdo desse livro, sem necessariamente fazer uma explicação do que o autor estava dizendo. Então, havia muitas interpretações. Assim, né, na Idade Moderna, muitos pensadores, filósofos, buscam os estudos clássicos gregos para entender diferentes pensamentos gregos e como eles se estabelecem. Com isso, as novas análises vão surgindo de modo recorrente dentro da Europa. E dentro delas, né, vão se destacar dois autores principais, que é o Francis Bacon e o René Descartes. Esses dois vão trazer, digamos assim, à baila, à discussão, toda uma condição do que é o processo de conhecimento e como que esse processo de conhecimento se estabelece. Então, de modo elementar, digamos assim, a gente pode dizer que conhecer é fazer com que tudo que esteja no mundo exterior passe a ser representado em nossa mente. Tanto para os empiristas quanto para os racionalistas, a mente é um lugar onde o pensamento se processa. A diferença é que para os racionalistas, o pensamento faz parte das nossas percepções. E para os racionalistas, o pensamento transcende o corpo, transcende a percepção. Ele é outra dimensão, é uma dimensão metafísica. Mas a gente pode definir que o conhecimento é como a gente traz para dentro de nós
a representação do mundo. O que é o mundo, como o mundo se caracteriza e como a gente vai entendê-lo nas suas especificidades. E desse modo, né, o mundo pode ser caracterizado no processo de conhecer em dois elementos: sujeitos e objetos. Sujeitos somos nós, seres humanos, que vamos em busca do conhecimento sobre o que é a realidade. Objeto é tudo aquilo que faz parte da realidade, faz parte do mundo e é o elemento a ser conhecido. Então, nós, sujeitos, vamos em direção ao mundo e, diante do mundo, tudo que é externo a nós vai demarcar o que é possível conhecer. Porém, o conhecimento não vai se dar do nada, não é olhando um objeto que a gente vai entender o que é um objeto. Nós precisamos trazer para a nossa consciência, para os nossos pensamentos, para a nossa reflexão, o que significa aquele objeto. Então, a nossa função enquanto sujeitos, nós como sujeitos, é buscar compreender de modo ativo o que está à nossa volta, e não de modo passivo. Então, não é uma relação em que eu fico esperando para verificar como que o conhecimento se desdobra. Ao contrário, é a minha ação em direção ao conhecimento. E é desse modo que eu vou me apropriar do objeto, que é a realidade, que envolve os fenômenos, que envolve o mundo. Então, eu só posso entender um objeto, seja qual objeto for, né? Esse objeto, né, pode ser um entendimento sobre o que é uma árvore, como que um rio existe, por que as coisas caem, ou seja, qualquer elemento que esteja à nossa volta, né, as cores, né, porque existem cores diferentes, a característica é que nós, como sujeitos, temos que agir em direção ao mundo para podermos entender o que é um objeto. E não esperarmos que o objeto do nada se apresente para nós e a gente entenda do nada esse objeto. Então, a necessidade que nós, como sujeitos, a necessidade que nós, como sujeitos, nós devemos ser sujeitos ativos para que o conhecimento se manifeste e o conhecimento se caracterize. Assim, a gente destaca, né, que do processo de buscar entender o mundo, como ele se caracteriza, como ele se constitui, gerou, nessa construção da filosofia moderna, dois movimentos importantes: o empirismo e o racionalismo. O empirismo é buscar entender o mundo a partir dos sentidos, e o racionalismo é entender o mundo a partir de um pensamento, de uma razão que transcende a experiência. Então, no racionalismo, a experiência nos causa enganos. No empirismo, o que nos causa o conhecimento sobre o mundo é a experiência, ou seja, uma concepção oposta em relação à outra. Aqui, né, a gente vai destacar também, né, os diferentes modos do empirismo, como do racionalismo, de entender o que está à nossa volta e como que a gente entende. Então, no empirismo, o elemento central envolve percepções, sensações. Essa é a forma de conhecer o mundo. Então, no empirismo, eu não vou a qualquer elemento transcendental. Eu não preciso buscar um elemento metafísico para entender o mundo. Eu vou entender o mundo vivendo no mundo, ou seja, a minha relação direta com o mundo. O empirismo se constitui numa base materialista. O que é o materialismo? Materialismo é tudo aquilo, o materialismo se caracteriza como o estudo de tudo aquilo que é matéria, tudo aquilo que se comprova, que se demonstra por vários modos, vários caminhos, ou seja, quem defende um processo empírico defende a comprovação do fenômeno que ele estuda ou de qualquer outro fenômeno. Do lado racionalista, a característica é que a razão explica o mundo. E essa razão, para que ela possa ser demonstrada, ela necessita de princípios lógicos que demonstrem a sua compreensão sobre um fenômeno. Porém, o modo de se caracterizar o pensamento racionalista está amarrado ao movimento idealista, que quer dizer, para que a gente compreenda o que é a verdade e o que é real, a gente tem que transcender para um processo que nos livre
das influências dos sentidos. Então, para os racionalistas, os sentidos nos enganam, os sentidos nos iludem, e é a razão plena, a razão pura, é a reflexão e análise constante do ser humano que vai permitir que ele entenda o que é a verdade, o que é um fenômeno real ou aquilo que está à sua volta. Dentro dessa construção, também vale salientar que os empiristas vão levar em conta que o modo que caracteriza o nosso reconhecimento daquilo que está à nossa volta são os sentidos. E nós temos 5 sentidos, apenas 5 sentidos. E é através desses 5 sentidos que nós iremos explicar qualquer elemento do mundo. Se se fala em 7º sentido, 6º sentido, 8º sentido, para os empiristas, tudo isso é balela. São conceitos falsos sobre a realidade que se replicam de um modo errôneo ou em modo de conceitos que não têm base de comprovação. Para os empiristas, o modo de compreender a vida é através dos 5 sentidos. E esses 5 sentidos vinculados à experiência direta que nós temos com o mundo sensorial, o mundo perceptivo. Vale salientar, como eu disse anteriormente, que não é porque a gente está no mundo relacionado de modo direto aos fenômenos que nos causam sensações e percepções que a gente vai entender o mundo. Para entender, nós temos que ter uma ação ativa de observação e experimentação para conhecermos o que está à nossa volta. Só ficar de modo passivo, o conhecimento não se faz, o conhecimento não se estrutura e o indivíduo acaba ficando perdido, digamos assim, dentro da realidade. Já para os racionalistas, a verdade só pode ser entendida diante de uma ação lógica, de uma análise aprofundada, de um processo de reflexão que leve os indivíduos a um outro plano, que não é o plano perceptivo. Quanto mais a gente se afasta da percepção, das sensações, de acordo com os racionalistas, mais a gente vai entender o que é o mundo e como ele se caracteriza. Como empirista, né, que a gente vai destacar aqui nas discussões com vocês, né, a gente vai ter o Francis Bacon. Em relação ao principal racionalista, nós vamos destacar aí junto a vocês o René Descartes. Provavelmente, né, na aula de hoje, a gente vai esgotar os debates e discussões aqui sobre Francis Bacon, e na nossa próxima aula a gente vai dar continuidade em relação ao racionalismo, destacando o pensamento do René Descartes. Então, primeiro, né, Francis Bacon. Né? Francis Bacon... Oi, pode falar. Oi? Só repete para mim, é racionalista ou empirista? Então, o empirismo representado por Francis Bacon e o racionalismo representado por René Descartes. Então, René Descartes é racionalista. Francis Bacon, empirista. Ou Francis Bacon é empirista, materialista. René Descartes é racionalista, idealista. Então, Francis Bacon. Então, Francis Bacon nasceu em Londres, no período elisabetano. Ele teve, né, toda a influência, né, da sociedade grega, da sociedade londrina, né, do modo como a sociedade londrina se caracterizava, o entendimento em relação aos vínculos, né, da realeza com o povo, né, todo o processo ali de como foi se constituindo, né, a sociedade e a cultura no seu período. Francis Bacon, a partir das suas produções, foi denominado, né, como o primeiro filósofo moderno e o último filósofo antigo. Então, Francis Bacon é um marco na passagem do modelo medieval para o modelo moderno. Ele vai fazer essa transição em termos de como vai elaborando o conhecimento. Um elemento central na produção do conhecimento de Francis Bacon é que saber é poder. Então, Francis Bacon dizia: quem tem conhecimento domina a sociedade, controla a sociedade. E quem não tem o poder acaba sendo
conduzido por quem possui o poder. Então ele fazia uma crítica à característica da sociedade inglesa, em que as pessoas, por não dominarem leitura e escrita, eram conduzidas por outras pessoas que faziam com que essas pessoas, que são sujeitos, se tornassem objetos do uso de quem detinha o poder. Então, Francis Bacon fazia uma discussão bastante interessante de que as pessoas passavam a ser controladas como objetos, objetificadas, por não ter domínio do conhecimento. E que era importante entender que o conhecimento é um direito de todo ser humano. E Francis Bacon salientava que a natureza, ela está a serviço do ser humano. O que quer dizer isso? Que à medida que o ser humano vai produzindo conhecimento e com esse conhecimento vai entendendo a natureza, o ser humano vai construindo elementos que vão dinamizando a própria condição de vida, ou seja, vão dando à vida de cada um dos indivíduos maior entendimento, maior facilidade, maior ação, maior compreensão, maior acesso e assim por diante. Então, dominar a natureza, que é o objeto que deve ser entendido essencialmente como tal, Francis Bacon dizia, cabe ao ser humano ser o sujeito dessas relações. E o ser humano, entendendo a natureza, pode produzir uma natureza que favoreça a vida humana como um todo. Francis Bacon, ele se deslocou das influências da religião na construção das suas análises e entendimentos sobre o mundo. Então, ele partia de um modo aristotélico, embora tivesse diferenças com Aristóteles, de entender que o mundo se explica no próprio mundo e que não pode ser explicado por fenômenos longe desse elemento que é a nossa realidade. Também Francis Bacon dizia que é essencial para nós, como seres humanos, nos libertarmos do que ele denomina e chama de ídolos. Daqui a pouco eu vou falar para vocês o que são os ídolos e como eles se caracterizam. Mas falando de modo abreviado, ídolos são indivíduos que, dominando o conhecimento, fazem com que os outros indivíduos passem a reproduzir conceitos equivocados ou preconceitos em relação à realidade, ao mundo. Ou seja, são pessoas que, diante dos seus ídolos, passam a reverberar o que os ídolos falam, mas não têm uma base de análise sobre o processo de como o conhecimento está sendo produzido. Ou seja, os ídolos são aqueles que dominam o saber e têm poder sobre outros indivíduos e impõem a esses indivíduos um modo para que eles repliquem aquele conceito, que pode ser um conceito equivocado, pode ser um preconceito, ou pode ser uma análise completamente equivocada da realidade. Pode falar. E o pior de tudo é que vai continuar para sempre, assim, né? Tipo, as pessoas idolatrando as outras e sendo, como é a palavra, sendo conduzidas, instigadas, alienadas. E elas acabam ficando para trás por causa disso, porque eles passam a perna na pessoa também. Infelizmente, né? Isso é um conceito que Isso, manipuladas. Exatamente, né? Francis Bacon observou no seu período de vida, né, mas que se replica no mundo atual à medida que a gente não tenha domínio do conhecimento de modo próprio. Como, por exemplo, né, na divulgação de fake news. Né? Então, a pessoa escuta alguém que ela considera importante falando uma mentira e ela espalha a mentira para muitas outras pessoas, né, sem avaliar se aquele conteúdo é efetivamente verdadeiro ou não, né, que partiria, né, de um processo de investigação. Então, para o Francis Bacon, é essencial que o ser humano seja livre. E livre significa que ele aprenda a analisar aquilo que está à sua volta do modo mais qualitativo possível. Francis Bacon faleceu em Londres em 1626, né, com 65 anos de idade, e ele continuava, né, produzindo pesquisas, continuava tentando entender o mundo, e ele se caracterizava pela produção, né, de uma obra, um novo órgão, que ele queria estabelecer em 6 partes. Né? Porém,
ele só conseguiu desenvolver até a segunda, né? Não conseguiu avançar até a sexta parte como ele pretendia anteriormente. Deixa eu ver aqui se tem alguém entrando na sala. Professor, Pode falar, Felipe. Volta o slide lá, eu tenho uma pergunta rapidinho. Pode falar. Quando ele fala aqui da libertação dos preconceitos e erros, os ídolos, sobre o que ele está falando mesmo? Então, ele está falando sobre pessoas que são os ídolos, que conduzem os outros a pensarem como ele. Digamos, eu tenho alguém que eu admiro e essa pessoa acaba me conduzindo a fazer coisas que ela acha e tudo mais, é isso? Exatamente. Então, entendi. O ídolo, né? Eu elejo alguém lá com um papel importante e ao fazer essa eleição, né, passo a considerar que aquilo que a pessoa diz se destaca, né? Tanto que ele fala, né? Tem os ídolos da tribo, tem os ídolos do fórum, né? Ou do mercado, tem os ídolos do teatro, que são ídolos que vão se caracterizando em modos de influenciar os outros. E ao influenciar os outros, as pessoas que não param para pensar e analisar, né? Então, o que é a experimentação para o Francis Bacon? O que é o empírico? É a gente se deparar com os fenômenos do mundo, observarmos e experienciarmos, que quer dizer investigarmos. E aí, na investigação, a gente vai entender se aquele conteúdo reflete a realidade efetivamente ou se é algo que cria um pré-conceito, né, um falso conceito, e leva o ser humano a equívocos, a erros, e não a análises adequadas sobre a realidade como poderia ser. Professor, só para dar uma entendida, então, o que ele defendia era que o ser humano precisava fazer análises do que estava sendo proposto a ele, é isso? Exatamente, né, que o ser humano pensasse sempre, né, de modo ativo. Então a gente sabe, né, que muitas vezes as pessoas são passivas, né? Então alguém diz alguma coisa, então tá bom, eu não questiono, eu replico, passo adiante, e com isso eu não vou formando uma consciência sobre aquilo que está à minha volta. Não vou entendendo efetivamente o que está à minha volta, ou seja, eu estou alienado, né? Eu fico alienado dentro de um processo. O que o Francis Bacon estabelecia era que a gente conseguisse ter toda uma dimensão de produção de conhecimento que desse consciência, que a gente não fosse controlado pelos indivíduos. O Francis Bacon diz assim, o conhecimento se faz na relação com os outros, mas isso não quer dizer que, por nós nos relacionarmos com os outros, que a gente aceite todo o conhecimento que é proferido pelos outros. A gente produz o conhecimento com os outros, sempre. Mas a gente, enquanto indivíduos, devemos partir para um processo de investigação, de entendimento, de compreensão, para que a gente não replique conceitos falsos sobre a realidade. Certo? Entendi, muito obrigado. Pois ele defendia, né, o direito à liberdade, né, que as pessoas tivessem acesso à condição do ser humano, que é de ser livres, e não dos seres humanos se tornarem objetos dos outros, né? Então, quando o ser humano é objetificado, coisificado, reificado, ele perde a sua condição de humano. E ele passa a ser um objeto que as pessoas manipulam de acordo, né, com os seus interesses, né? O Francis Bacon, ele estava organizando todo um trabalho que ele denominou, né, de grande instauração. Essa grande instauração levaria em conta 6 partes, né, que ele estaria construindo, caracterizando em termos de entendimento sobre o conhecimento. Dessas 6 partes, ele acabou desenvolvendo 2. Né? A que teve o grande destaque foi a segunda, o Novum Organum. E no Novum Organum, ele estabeleceu, né, processos que estão vinculados hoje, nos nossos dias atuais, às construções de projetos de investigação e processos de pesquisa, do modo como a gente vai organizando toda uma forma de conhecer elementos que estejam à nossa volta na realidade. Ou seja, ele expôs toda uma série de elementos que são importantes para uma investigação científica. Daqui a pouco eu vou comentar alguns aspectos desse desdobramento metodológico que
Francis Bacon acabou trazendo com a característica de que a gente possa conhecer melhor o que está à nossa volta e com isso possamos entender o que é verdadeiro em termos das influências das experiências sobre nós. A primeira obra do Francis Bacon foi Nova Atlanta. Nessa obra, a característica que ele buscava enfatizar é a necessidade dos seres humanos construírem entre si toda uma harmonia que tenha por base o domínio do conhecimento científico e que esse domínio permita aos seres humanos, cientificamente, dominar a natureza, entender a natureza e como que a natureza se desdobra. E que à medida que os seres humanos vão produzindo esse conhecimento científico, a vida das pessoas, de um modo geral, se torne uma vida mais equilibrada. Ou seja, que as pessoas não tenham que se dedicar todos os dias, todas as horas, todos os instantes ao trabalho, mas que as pessoas possam, com a investigação científica, prover situações de equilíbrio, em que o lazer, o convívio entre as pessoas seja o elemento central. Então, que as pessoas não se percam escravas do trabalho, mas ao contrário, que as pessoas possam exercer de modo harmônico todo um processo de liberdade. Isso que ele propunha na construção, nas análises do conceito que foi colocado no livro Nova Atlanta. Algumas ideias que se destacam também na construção do pensamento de Francis Bacon é que o saber está relacionado à nossa condição de exercício da liberdade. E esse saber significa que a gente tem que ter acesso ao conhecimento. Esse acesso ao conhecimento implica que nós, como indivíduos, devemos ser pessoas ativas, questionadoras, pessoas que busquem entender o que está à nossa volta. E quanto mais a gente vai fazendo esse processo, mais o conhecimento vai sendo constituído. Esse conhecimento, de acordo com Francis Bacon, ele não deve se pautar por alguém que diz ao outro que a verdade é isso ou aquilo, mas ao contrário, que o ser humano tenha a autonomia para ter acesso a esse conhecimento e, tendo acesso a esse conhecimento, poder produzir suas análises e entendimentos sobre o mundo. O que quer dizer, basicamente, num período em que poucas pessoas tinham acesso à leitura e escrita, quem tinha esse acesso dominava os demais. Então, as pessoas que eram analfabetas não tinham como ter acesso ao conhecimento de como foi produzido a própria dinâmica ali da escrita e suas características. E à medida que as pessoas não tinham acesso, quem tinha acesso ao conhecimento dizia aos outros o que estava escrito ali no livro. E com isso as pessoas tinham que acreditar no que foi dito e não verificar o que está sendo dito. Então, um dado fundamental para o Francis Bacon e para o empirismo não é acreditar no que se diz, é verificar se o que é dito se efetiva na realidade. E com isso, ter todo o entendimento de como que o conhecimento vai se desdobrando. Francis Bacon, ele não considerava que a matemática estava correlacionada à natureza. Digamos assim, que a natureza é a matemática. Então, a matemática está agarrada a cada elemento que a natureza expõe. Ao contrário, Francis Bacon dizia que a matemática surgiu da relação do ser humano no mundo e com a necessidade que o ser humano criou para produzir análises desse mundo. Ou seja, a matemática é produto do convívio do ser humano com outros seres humanos, e esse convívio gerou a necessidade de se criar sistemas. O ser humano foi criando sistemas, como, por exemplo, a fala, a forma de se falar, sistemas como a escrita e também sistemas como a matemática. Então, a fala, a escrita, a matemática são produtos da relação do ser humano com o mundo. Criou-se um problema e o ser humano buscou caminhos para resolver esse problema, que é a base de um método científico. Então, quando a gente vai fazer uma pesquisa no âmbito acadêmico ou fora da academia,
a gente tem que ter um problema. E é esse problema que vai guiar todos os procedimentos teóricos e práticos para que a gente possa entender aquele processo, aquele tema que a gente está investigando. Para Francis Bacon, a matemática é fruto das relações do ser humano com o mundo e, a partir dessas relações, problemas que surgiram. E o modo de se entender esses problemas foi através de princípios que o ser humano foi criando. Dentre vários princípios, os que melhor se adaptaram à realidade foram sendo eleitos como os caminhos para o entendimento do mundo. O que quer dizer, né? Que o ser humano pode ter inventado outros instrumentos, mas que não tiveram a validade em termos de se correlacionar em implicações, comprovações para diferentes indivíduos em diferentes lugares do mundo. Pegando um exemplo, os números romanos, nós fazemos o uso deles, mas a gente não faz uma divisão com números romanos. A gente não extrai raiz quadrada com números romanos. Porque esses números demonstraram que para a construção matemática eles são muito limitados. E sendo limitados, eles atrapalham muito mais do que resolvem um problema. Por isso que o ser humano buscou novos caminhos, né? E nas relações entre indianos e árabes foi se construindo todo o sistema matemático que a gente conhece atualmente. Também, para o Bacon, a gente não poderia querer entender o mundo de um modo especulativo ou metafísico. Então, para o Francis Bacon, se a gente buscar ficar especulando, só pensando, refletindo, buscando explicações no mundo metafísico, que é além do mundo físico que a gente vive, nós estaríamos perdendo tempo e construindo erros metodológicos de análise sobre o mundo real. Então, buscar entender o mundo por via metafísica, especulativa, faz com que o conhecimento não seja produzido. E, ao contrário, se produza crenças, e não um sistema de análise sobre a realidade de forma adequada. Para um sistema de análise adequado sobre a realidade, o caminho é o empirismo, o caminho é a via experimental, que quer dizer, a gente só vai entender o mundo se a gente agir no mundo, diante dos fenômenos que o mundo estabelece diante de cada um de nós. Elemento central, nós temos que agir no mundo e não ficarmos passivos diante do mundo para que o conhecimento se estabeleça. Se a gente fica de modo passivo, o conhecimento passa a ser uma crença, porque a gente não está questionando, não está duvidando, não está buscando estabelecer a comprovação daquele conhecimento, independentemente de quem diga. Então, a pessoa pode ser um empírico, um experimentalista, que fala sobre determinado elemento da realidade, mas não é porque a pessoa falou que aquele fenômeno é. Então, é necessário que se conheça, se aprofunde. Por isso que o Francis Bacon vai dizer, saber é poder. Alguém quer comentar alguma coisa? Pode falar. Professor. Oi. No caso, o empirismo está ligado à experiência, vamos dizer assim, sensorial, é certo? Isso. Empirismo está... E o racionalismo, né? Oi. Seria uma linha mais lógica. Seria uma lógica, nesse caso, mas é uma lógica metafísica. Entendi. É porque eu ia perguntar se, no caso, o empirismo não seria uma lógica mais metafísica e o racionalismo, como se vai para o lado da ciência, não seria ele o contrário. É o contrário. O racionalismo é metafísico. O racionalismo é metafísico. Ele vai explicar o mundo por uma situação de afastar-se dos sentidos. O empirismo, ele vai se caracterizar com base nos sentidos. São os sentidos. É a relação direta nesse mundo aqui, não tem outro mundo, é só esse ponto final.
O racionalismo já vai dar bases para influências do modelo religioso na sociedade, pois eu tenho que acreditar. A característica do racionalismo é você acreditar nas questões metafísicas. E quando lá atrás, por exemplo, quando tem essa discussão da filosofia, dos filósofos com os psicólogos, né, que até era uma das questões da prova, quando os psicólogos querem seguir essa linha mais, deixar a linha metafísica, né, que era um conceito da filosofia na época, isso? Sim. E eles querem seguir uma linha mais da ciência, né? Então, eu não só estou tentando traçar eu achei que tinha uma coisa meio paralela aí. A psicologia ela vai surgir depois, né? Então, naquela discussão que eu fiz inicialmente, foi um panorama geral da onde que está a psicologia diante de tudo isso. A psicologia, né? Então, esse movimento, a gente está indo para o caminho da ciência, mas a ciência ela vai se estabelecer de modo efetivo no iluminismo. Então, o iluminismo vai dizer, temos a ciência. E a partir dali vai se construindo efetivamente as ciências naturais, né? Como elas passam a ser entendidas no mundo e assim por diante. E nesse processo, né, criou uma cisão, após o iluminismo, entre o conhecimento científico com o conhecimento filosófico. E se dizia, né, que a psicologia era um conceito, né, a psicologia, o pensamento psicológico, era um conceito, né, não havia ciência psicológica. Então, não existia psicologia como ciência. Existiam debates que envolviam a psicologia. E a maior parte dos debates estavam atrelados ao pensamento idealista e à filosofia idealista. E esse modelo, né, de psicologia buscava entender, né, o ser humano a partir de um viés metafísico, e não necessariamente, né, a psicologia entendendo sobre a condição científica da produção do seu conhecimento. Porém, né, muitos que foram vinculando-se à psicologia começaram a dizer, eu não quero essa psicologia metafísica, eu não quero essa psicologia filosófica, eu quero uma psicologia científica. E ao buscar uma psicologia científica, começou-se a buscar o que era ciência. E o modelo de ciência, quando ele vai se constituindo, é o modelo de ciências naturais. Então, a ciência, né, ela é entendida, num primeiro momento, como ciências naturais, que quer dizer ciências empíricas, ciências que comprovam aquilo que estudam. Tanto que a psicologia demorou para ter esse status de reconhecimento como ciência, porque não conseguia comprovar, né, aquilo que ela investigava, né, que seria o pensamento. Como provar o pensamento, qual a alternativa, quais os modos. E isso, né, demorou para que a psicologia se estabelecesse. Hoje, na nossa atualidade, nós temos linhas teóricas na psicologia que dizem que a psicologia tem que ser ciência natural. Tem que ser igual a matemática, a física, como as ciências biológicas. Não pode ser uma ciência que envolva conceitos metafísicos. Porém, né, a maior parte das linhas em psicologia estão atreladas a uma característica idealista na sua formulação conceitual, que não necessariamente comprovam os fenômenos que estão à nossa volta. Porém, o que se fez ao longo do tempo foi definir o que era ciência. Então, se ciência é comprovar os fenômenos, a gente vai dizer que ciência não é comprovar os fenômenos. Ciência é entender a essência dos fenômenos. E a essência não passa pela via sensorial. Então, vai se mudando os conceitos. Então, ciência hoje não é só um significado, são vários. A mesma coisa a psicologia. Psicologia não tem um significado, porque depende de quem é o psicólogo ou a psicóloga com quem a gente conversa. Porque dependendo da linha do psicólogo ou da psicóloga, o entendimento sobre quem é o ser humano, como que o conhecimento se produz, como que um processo de investigação chega ao entendimento efetivo do que se passa com o outro, se dá no âmbito psicológico, depende muito de onde a gente vai amarrar a nossa configuração conceitual. Ok? Beleza, obrigado, professor. Ok, de nada.
E o Francis Bacon, né, vai destacar, né, que o conhecimento gerado não precisa necessariamente ser por cientistas. Então, não é só o cientista que é capaz de produzir conhecimentos. As pessoas que têm interesse no conhecimento, mesmo que não façam ciência, desde que elas levem em conta o processo ativo de observação, o processo ativo de experimentação, em trabalhos cooperativos, podem conduzir a cada um dos indivíduos, nos grupos a que pertencem, toda uma condição de liberdade, de autonomia, de julgamento e pensamento sobre aquilo que está à nossa volta. O pensamento aqui, para os empiristas, é entendido como sensação e percepção. Então, pensamento é sensação e percepção, faz parte do corpo humano, não tem nada a ver com o processo metafísico. E as pessoas podem chegar ao conhecimento. Então, não é uma condição de que somente um cientista pode entender o que é a ciência, o que é o conhecimento e ter acesso à liberdade. Francis Bacon dizia, né, todos têm direito ao exercício da liberdade, à independência na análise sobre o que está à sua volta. E, ao invés de se alienarem, né, todos têm direito a ter consciência do mundo e o que está à sua volta. E a gente vai tendo à medida que a gente age nesse mundo, buscando entender como que ele se caracteriza. O Francis Bacon, na Nova Atlanta, né, sua discussão, ele diz, né, e caracteriza que a ciência não é produção individual. Então, quando a gente tem acesso a um conhecimento, a gente tem acesso a um conhecimento coletivo, porque as ideias foram produzidas anteriormente. Então, sendo produzidas anteriormente, a gente vai entendê-las voltando no passado. Então, é importante que a gente volte ao passado para entender o conhecimento que foi produzido e assim a gente possa entender o presente e, como consequência, poderemos entender o futuro. Então, a gente pode entender o que está à nossa volta se a gente mergulhar no conhecimento. Que quer dizer, né? Pegando o exemplo da própria investigação científica, que tem uma influência fundamental do Francis Bacon, especialmente a partir do Novum Organum. Francis Bacon, basicamente, ele vai estruturar que nós, numa pesquisa, a gente tem um problema, que vai ser o tema da nossa investigação. Esse problema, para a gente desdobrá-lo, a gente vai ter que caracterizar, né, o que é o problema, como ele se constitui, então a gente vai ter que entender a lógica do problema, vai ter que buscar referências para o problema, a gente vai ter que justificar como que esse problema se caracteriza, nós vamos levantar hipóteses de como esse problema poderia ser resolvido e nós vamos estabelecer objetivos para investigar esse problema. Após esse processo, nós temos que ir para a fundamentação teórica em relação ao problema que a gente quer entender. Que quer dizer, a gente vai voltar no passado, a gente vai aos livros, às produções e pesquisas sobre o tema de nosso interesse. E lá a gente vai ver o que foi produzido, o que foi entendido, que respostas se obtiveram, as pessoas, os pesquisadores obtiveram sobre aquela temática. E isso a gente vai pôr na fundamentação teórica do nosso trabalho. Posteriormente, a gente vai apresentar um método de investigação. E nesse método a gente vai explicar como que a gente quer entender o nosso problema. Se a gente vai fazer uma pesquisa conceitual, se a gente vai fazer uma pesquisa, estudo de caso, se a gente vai fazer uma pesquisa explicativa, uma pesquisa exploratória, quantas pessoas a gente quer entrevistar, se a gente vai aplicar entrevista, questionário, se a gente vai fazer uso de testes psicológicos, então a gente tem que explicar o nosso método. Ao explicar o nosso método, a gente vai a campo, coletar os dados, e depois a gente vai analisar esses dados em conjunto com a fundamentação teórica para tirar dessa experiência prática, empírica, conceitos que sejam novos para o problema que a gente investiga. E depois, na conclusão, nas considerações finais do nosso trabalho, a gente vai indicar se a gente resolveu o problema, que mobilizou, a gente pode ter resolvido, como pode não ter resolvido. Isso é produzir ciência. Então, não significa porque a gente teve um problema que a gente tem que resolver o problema.
A gente pode não encontrar respostas para o problema. A gente vai explicar se os nossos objetivos foram atingidos ou não, se a gente conseguiu fazer o percurso dos objetivos propostos, e a gente vai trazer quais foram as contribuições da pesquisa para a produção do conhecimento científico. Ou seja, a gente vai ter toda uma organização de método para uma boa análise baseado na condição empírica das investigações. Ou seja, a nossa obra é fruto de todo um trabalho coletivo, que vai dando base para a construção do conhecimento. Um outro dado fundamental para o pensamento de Francis Bacon e para os empiristas é de que quando uma criança nasce no mundo, ela não traz nada a priori, ela não traz nada de conhecimento. A criança, como diz John Locke é também um empirista que vai se embasar no Francis Bacon para construir seus conhecimentos. O John Locke vai dizer, a criança quando nasce, ela é um papel em branco, ela não traz nada. Esse papel em branco vai ser preenchido pelas experiências da criança no mundo. Então, a criança, diante do mundo, se relacionando com o mundo, vai aprendendo sobre o que é o mundo. E, com isso, vai demarcando quem ela é. Ou seja, a criança não traz nada prévio consigo. Para os racionalistas, toda criança ao surgir no mundo, ela traz conhecimentos a priori. A criança já traz conhecimentos, independentemente da experiência com o mundo. Que isso a gente vai debater posteriormente aí com vocês. Mas a característica do Francis Bacon, na sua constituição e construção das ideias, é de que, fundamentalmente, a criança nasce e precisa do ambiente externo para que esse ambiente preencha a condição de quem será a criança, através das experiências diretas dela com o mundo. Também, o Francis Bacon trouxe, assim como um dado muito interessante na discussão no livro Nova Atlanta, debate sobre o avanço da ciência, no domínio da ciência sobre a natureza, e que, à medida que o ser humano fosse entendendo a natureza pelo domínio que ele passasse a exercer, ele propiciaria às pessoas uma vida mais longa, elementos seriam produzidos para curar doenças, máquinas seriam produzidas de vários tipos, né, para voar, para percorrer espaços submarinos, e ele escreveu toda essa discussão num período em que não existia medicamentos para enfrentamento das doenças, que não existiam aviões nem submarinos, mas ele projetava o avanço do conhecimento que a Revolução Industrial propiciava, né, com a invenção do barco a vapor, e esses elementos da construção do conhecimento humano, Bacon foi dizendo, né, a gente, à medida que avançar com o conhecimento, o que eu espero do futuro, né? A gente tem que pensar que ele escreveu isso no período de 1500. Hoje a gente está no século XXI, né? E a característica que ele dizia, né, dominar o conhecimento científico vai implicar numa vida melhor para as pessoas, um controle melhor sobre as doenças e com a invenção de diferentes tipos de máquinas, instrumentos e assim por diante. Na construção do pensamento baconiano, 3 aspectos são fundamentais para destacar o empirismo. O primeiro elemento, a experiência é a origem de todo o conhecimento. Ou seja, a gente só conhece o mundo mediante a experiência direta com esse mundo. Segundo, todas as ideias, todos os nossos pensamentos têm por base a experiência, têm por base a condição sensorial, perceptiva de cada um de nós. Desde as ideias simples às ideias complexas, são frutos da experiência. E o objeto, que é a natureza, se coloca para que nós, sujeitos, possamos estudá-la, entendê-la e agir de modo adequado sobre ela, de tal modo que a gente possa transformar a própria dinâmica da vida de cada um de nós. Dominando a natureza, a gente passa a produzir relações de liberdade entre os indivíduos. Esta era a proposta que o Francis Bacon estabelecia. E com isso, né, no Novum Organum, ele destacou alguns elementos importantes na construção das ações humanas. Né. Em primeiro lugar, né,
o ser humano, para entender o mundo, deve se caracterizar por dois elementos, observação e experimentação. Se não tiver observação e experimentação, o indivíduo pode ser conduzido ao erro ou a um preconceito, que quer dizer, ele não faz uma análise adequada dos elementos que estão à nossa volta na realidade. O segundo elemento, Francis Bacon destaca que todo o processo de pensamento é fruto das ações humanas, da vida humana, da experiência humana. Então, o pensamento faz parte das nossas sensações e percepções. O pensamento não é algo metafísico, não é algo que está fora da condição corpórea. O pensamento é parte dos 5 sentidos. E é através dos sentidos que a gente pensa sobre o mundo. Um dos elementos, por exemplo, que ele traz é a relação com as culturas, né? Nós, dentro de uma cultura, vamos pensar em conformidade com essa cultura, porque essa cultura vai nos ensinando determinados valores que estão correlacionados dentro dessa realidade. Uma outra cultura se caracterizaria de um modo distinto na própria organização do pensamento humano. O conhecimento, né, para o Francis Bacon, ele tem como função fazer com que o ser humano tenha uma vida melhor, fazer com que o ser humano exerça sua liberdade, sua autonomia, sua independência. O conhecimento tem como base libertar o indivíduo. A condição do conhecimento não é um conhecimento que venha aprisionar. Por isso que ele defende que todos nós tenhamos conhecimento, porque tendo saber, teremos poder, e podemos conduzir a nossa vida de uma maneira mais adequada possível, para que a gente supere as contradições e a própria alienação no mundo, né, propriamente dito. O Francis Bacon, né, falando agora sobre as questões dos ídolos, ele vai destacar, né, que os ídolos eles estão correlacionados na nossa vida com a seguinte característica, podendo nos levar a criar pré-conceitos, né, conceitos equivocados, que vão implicar numa análise equivocada e errada sobre a realidade, e também esses ídolos vão gerar distrações, e não condições de pensarmos conscientemente sobre os elementos que estão à nossa volta, ou seja, a gente se distrai e é enganado pelo modo como o conhecimento é produzido. Então, aqui, falando de cada um desses 4 ídolos estabelecidos pelo Francis Bacon. O primeiro ídolo ele chama de ídolo da tribo. Ídolo da tribo é aquele que tem por base nos enganar. Então, digamos assim, o ídolo da tribo é uma pessoa expoente que se destaca dos demais e que esta pessoa produz conceitos ou ideias que faz com que a gente, seguindo esse ídolo, a gente passe a reproduzir ideias que podem ser falsas, porque a gente não investigou, não analisou e não se apropriou dessas ideias. Ou seja, o ídolo da tribo, ele conduz os indivíduos a pensamentos equivocados. Por quê? Porque a gente não põe questionamentos, a gente não coloca dúvidas, a gente não faz com que as análises possam ser refeitas, reordenadas e se expliquem a partir do modo como a realidade é. O segundo elemento, o Francis Bacon chamou de ídolo da caverna. Então, digamos assim, eu, enquanto indivíduo, vou num determinado lugar, ou tenho influência de uma personalidade que fala coisas que são falsas, né, sobre a realidade, porém eu acredito nessa pessoa, né, uma condição de crença. Eu acreditei que aquela pessoa falou e aquilo é o real. Quando eu vou para minha casa, eu me torno o ídolo da caverna. Porque chegando em casa eu vou dizer para os meus filhos, para minha esposa, que a verdade é tal coisa. E falando como a verdade é, eu impeço as outras pessoas que estão na minha casa de questionarem o que eu estou expondo. Ou seja, se as pessoas quiserem pensar, elas têm que pensar com base no que eu estou replicando. Que quer dizer, eu estou espalhando para a minha família os conceitos que eu aprendi a partir de um ídolo da tribo, né? Então, um ídolo da tribo é um ídolo maior, eu me identifiquei com as ideias que ele
produz, eu acredito nessas ideias, e com isso, indo para casa, junto à minha família, eu repasso essas ideias, ou seja, as ideias equivocadas ganham uma outra dimensão. Ídolo do mercado. Ídolo do mercado, basicamente pegando assim uma ideia limitada, né? A gente pode correlacionar na época do Francis Bacon as pessoas que estavam no mercado, as pessoas que estão vendendo produtos, né? Tipo a feirinha do Batel, ou uma feirinha de verduras que a gente encontra por aí, e as pessoas têm uma linguagem limitada, uma linguagem que não aprofunda conhecimento, mas que exerce em cada um de nós aprendizagens, né? Essa pessoa vai falando determinadas coisas e a gente, como tem pouco tempo naquele espaço, passa a acreditar naquilo que é dito. A gente pode caracterizar, né, nos ídolos do mercado, ou ídolos do foro, como também o Francis Bacon chama, né, a característica, por exemplo, dos ditos populares. Então, o dito popular é uma linguagem limitada que faz com que a gente aprenda sobre conceitos do mundo. Como, por exemplo, quem planta vento, colhe tempestade. Que quer dizer, basicamente, não questione, aceite. Porque se você questionar, pode dar aí a tempestade, né? Então, não plante ventos. A ideia é que o indivíduo fique limitado à sua própria discussão, ao seu próprio conhecimento. É um empobrecimento da linguagem. Ídolos do mercado, né, também podem ser as propagandas. Então, as propagandas são propagandas curtas que expressam um determinado conceito e que nos levam a nos alienar em relação à propaganda, pois ela não explica o produto que ela está divulgando. Ela fala que o produto é bom e que a gente deve confiar no produto. Então, os ídolos do mercado, hoje, a gente tem as propagandas aí como um grande exemplo. E também ele acrescenta os ídolos do teatro. Ídolos do teatro são pessoas que podem representar pensamentos filosóficos e científicos que são de destaques dentro dessa arena dos debates, porém, a produção do conhecimento dessas pessoas seria similar aos sofistas gregos, aqueles que têm um bom repertório de linguagem, têm uma boa forma de expor conhecimentos, mas os conhecimentos são frágeis, são falsos ou são limitados. E com isso o indivíduo não consegue aprofundar uma análise mais adequada sobre o que é a explicação da realidade do mundo. Então esses ídolos, de acordo com Francis Bacon, são ídolos presentes na sua época, a partir da leitura anterior, né, que ele fez no passado, e o presente que ele vivia. Mas que a gente pode aplicar, né, aos conceitos da nossa realidade atual, que levam cada um de nós a equívocos, análises equivocadas, ou a fuga de uma reflexão. Então, muitas vezes, a gente aceita que o outro pense por nós. Com isso, de acordo com Francis Bacon, a gente não exerce a liberdade. Ao contrário, a gente se encontra numa fragilidade de pensamento, numa fragilidade de ideias. E à medida que essa fragilidade se manifesta, a gente está alienado. Então, muitas vezes, a gente não quer pensar sobre um problema. Se a gente não pensa, alguém pensa por nós. Basicamente, essa definição que o Francis Bacon vai trazer, né? E com isso, a gente vai perder a nossa liberdade, a nossa condição de humanos, né, e de autonomia. Contribuições, né, do Francis Bacon, a primeira, né, em relação a um método que é chamado de método racional científico, só que esse racional do Francis Bacon tem a ver com os sentidos, a razão, que é o pensamento, que é a consciência, que está amarrada aos sentidos. Não é a razão caracterizada pelo modelo racionalista. Então, razão para Francis Bacon é a organização que a gente faz de um processo de investigação científica. Então, aquele modelo que eu falei para vocês, né? Quando a gente vai organizar um projeto de pesquisa, ele tem que ter o título, ele tem que ter a introdução com problema, justificativa, hipótese e objetivos. O trabalho tem que ter fundamentação teórica que desdobre o problema, tem que ter método ou procedimentos metodológicos, onde a gente vai explicar o tipo de pesquisa, né? Por exemplo, é pesquisa bibliográfica,
é pesquisa estudo de caso, é pesquisa exploratória, é pesquisa explicativo, é pesquisa ex post facto, ou seja, tem diferentes tipos de pesquisa, a gente tem que explicar como ela é. No método, no procedimento metodológico, a gente tem que dizer que instrumentos a gente vai utilizar para investigação. É entrevista, é grupo focal, é questionário, teste psicológico, um outro tipo de teste, e nós temos que analisar os dados que a gente vem a ter de uma pesquisa e temos que chegar a uma conclusão indicando que resultados a gente chegou de modo adequado na investigação do problema. Então, para o Francis Bacon, a organização racional de uma pesquisa quer dizer que quando a gente faz uma pesquisa e encontra um resultado, a gente replica a pesquisa para verificar se o resultado é o mesmo. Se a gente faz uma vez e dá o mesmo resultado, segunda vez, terceira vez, quarta vez e assim por diante, e encontramos o mesmo resultado, a gente tem uma pesquisa que explica a realidade como ela é, pois ela replicou-se e teve o resultado igual. Porém, quando uma pesquisa é feita e se encontra um resultado, e quando se faz outra pesquisa sobre o mesmo problema e encontra-se resultados diferentes, pode ser que haja erro na condução da pesquisa e ela precisa ser corrigida para que a investigação se dê em termos de qualidade. E para fechar a discussão, né, a característica do pensamento de Francis Bacon, ele destaca a condição de que o pensamento não é algo transcendente. O pensamento é algo que está vinculado à experiência. Então, o pensamento é um processo vinculado à experiência, relacionado direto aos sentidos, aos 5 sentidos. E para que a gente entenda o que é um processo efetivamente de análise sobre a realidade, a gente tem que amarrar nossos processos de observação e investigação, superando a interferência dos ídolos do pensamento, fazendo com que esses ídolos não impeçam cada um de nós de exercermos a liberdade, e essa liberdade está amarrada diretamente com a produção do conhecimento, com a produção da análise sobre a realidade e, essencialmente, com a condição do exercício que cada um de nós vem a ter da nossa autonomia.